Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à quarta edição da Styles Tech Talk. Hoje é um dia especial porque é a primeira de 24. Sobre o tema que vamos abordar hoje, vai ser como lidar com a base de dados na era 4.0. Hoje vamos ter aqui alguém muito importante para nós, que além de ser nosso parceiro, é nosso amigo, o Renato Gonçalves, ok, que vai fazer aqui a sua abordagem sempre muito clara sobre esta temática, e acho que tenho a certeza absoluta que todos vocês vão gostar desta dinâmica. Para quem é a primeira vez, explicar aqui um bocadinho também como é que funciona aqui esta plataforma. Portanto, todos os participantes vão ter direito a colocar as questões que eventualmente quiserem colocar, e será sempre feito na vossa barra lateral do lado esquerdo. Portanto, onde tem Q&A ou perguntas e respostas, podem lá colocar as vossas questões, que nós iremos responder a todas elas. Se tiver alguma dificuldade técnica, também podem usar a parte do helpdesk, ok? Portanto, podem colocar lá a vossa inquietação ou o vosso problema, que a nossa equipe irá com certeza responder a essa questão. Para as primeiras vezes, ou para as pessoas que estão cá pela primeira vez, explicar aqui um bocadinho a dinâmica e o que é também aquilo que nós pretendemos com estas sessões. Portanto, a Styles aquilo que quer é proporcionar, digamos assim, e abordar diferentes temas nas áreas de tecnologia e inovação, reunindo aqui um conjunto de especialistas, renomados líderes da indústria tecnológica, e falar aqui um bocadinho de uma forma clara e terra a terra, numa linguagem que todos consigamos entender, abordar as várias temáticas que esta grande área nos traz. Também dizer que é um espaço gratuito, ok? Nós também queremos proporcionar a disseminação do conhecimento, e desta forma também acreditamos que estamos a alavancar o progresso tecnológico para o nosso mercado, que é aquilo que é a nossa preocupação. Dito isto, vamos chamar aqui então o Renato. O Renato hoje vai ser o nosso orador deste tema, portanto, como lidar com dados na era.4. Antes de passar a palavra ao Renato, que hoje vamos ter aqui presente uma coisa no final, e esses são os prémios fantásticos para atribuir aos primeiros 3 classificados, portanto, todos convidados para assistir até ao final e fazer a participação deste excelente jogo, muito divertido, e receber os seus prémios para quem ficar nos primeiros 3 classificados. Renato, agradecer-te, está bem, o teu tempo, e agora está do teu lado, tá? Obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado pela introdução, Patrick. Muito feliz palavras, tá bom? Obrigado. Vamos lá, pessoas. Hoje a gente tem um tema aí, como lidar com a base de dados na era 4.0. E antes de começar, eu vou pedir a gentileza, eu vou desligar minha câmera para garantir que não tenha nenhum problema no tráfego de dados aqui, né? Eu tô falando aqui do Brasil, então pode ser que tenha algum tipo de problema. Então, para evitar isso, eu vou desligar a câmera e lá para o final da minha apresentação eu retorno ligando a câmera, tá ok? Então, passando aqui para o meu primeiro slide, a gente vai ter aqui a nossa agenda hoje, né? Eu vou me introduzir, falar para vocês quem sou eu, o institucional da empresa, da Schneider Electric APC, dados, e no final a gente vai ter perguntas e respostas, né? E um joguinho bem interessante que o Patrick comentou, e em cima dele a gente vai premiar vocês. Então, preste atenção na apresentação. Todo o jogo vai ser baseado no speech, no que eu vou falar para vocês, tá ok? Então, a gente tem aqui esse carinha que sou eu, Renato. Então, mais uma vez, prazer para quem teve a oportunidade de me conhecer na última palestra que eu dei. Estou aqui retornando. A única diferença é que eu tenho um ano a mais. Então, agora estou com 44 anos, formado em engenharia e marketing, pós-graduação. Estou dentro da Schneider Electric, que é dentro da APC, né? Há 13 anos. Eu tive já passagem por diversas áreas aqui dentro da empresa, como diversos cargos. Dentro aqui de Security Power, dentro desse segmento, eu estou há 1 ano e meio, e meu cargo atual a gente chama Software America Category Manager para monofásico e hacks. Eu estou aqui de forma pontual, né?
eu tomo conta aqui da América do Sul, então o meu parceiro, meu colega, é um Category Manager da Turquia e infelizmente ele não fala português. Então, por esse motivo, eu estou aqui auxiliando vocês nessa palestra, tá? Então, dito isto, introduzindo de forma bem rápida aqui, eu vou avançar na apresentação. Então, na primeira parte aqui, a gente falando um pouquinho bem rápido sobre a Schneider, né? A Schneider, ela tem mais de 180 anos de inovação, tá? 200 fábricas ao redor do mundo, mais de 100 países, mas sendo bem exato, hoje a gente está com 168 países operando e 13 marcas adquiridas, e uma delas é a PC, né, com no-breaks e hacks. Acredito que é por volta de 15 anos já que a PC está dentro do grupo Schneider, ok? E iniciando agora a apresentação, então vamos falar sobre dados, né? O novo petróleo do século XXI, da onde veio essa frase, por que essa frase se tornou tão importante nos dias atuais, ok? Bom, essa frase foi criada por Clive Hump em 2006, a gente pensar já vai lá 18 anos, né, que foram criadas, e quando o Clive falou isso, ele meio que conseguiu captar o significado da nova economia, né, onde os dados, assim como o petróleo na época, foi no passado, eram o principal atributo, o principal recurso para gerar riqueza na era digital, na era da Revolução 4.0. E se a gente for parar para pensar aqui, esse tema se tornou tão importante que foi o tema do Economist, em 2017, falando das empresas digitais e a importância dos dados. E vamos entender como isso aconteceu, como que é que os dados se tornou tão importante em nossa economia, na nossa empresa e nos nossos negócios, tá? Bom, se você parar para pensar, naquela época, onde estavam os dados? Os dados estavam na cabeça do artista, na cabeça do artesão, que estava produzindo o produto naquele exato momento, só na cabeça dele, né? E conforme fomos caminhando na segunda revolução, na Revolução Industrial do século XIX e início do século XX, aqui surge o quê? De novo, uma nova tecnologia, a energia elétrica, e com ela surge a possibilidade da linha de produção em massa, que viria a ser fundamental para moldar os negócios daquela época, do século XX, tá? Foi a linha de produção em massa concebida pelo Ford, que todo mundo conhece aqui, que possibilitou uma redução significativa dos custos dos produtos, criando novos mercados, tá? E que depois vai até criar o conceito de classe média que a gente tem hoje ao redor do mundo, que é fundamental para a manutenção do capitalismo, né? Uma coisa que é importante entender aqui é que a partir do momento que foi criada a linha de produção em massa, você também cria dois tipos de profissionais. Aquele profissional que opera o negócio e aquele profissional que vai supervisionar o negócio, o chamado supervisor ou gerente daquele negócio, né? E com isso, você quebra em dois papéis, você quebra em dois papéis o que a gente tem hoje, né? Você tem o trabalhador manual e o trabalhador intelectual. Esse trabalhador intelectual vai usar os dados e produzir aquilo que vai tornar a terceira revolução industrial, tá? A terceira revolução industrial, que é aquela que acontece mais ou menos a partir dos anos 60, que caracteriza pelo surgimento da informática, criando o que a gente chama a era do conhecimento, né? E produzindo uma redução dos custos de processamento de dados muito, mas muito fantástica, tá? E permitindo que um número cada vez maior de empresas e depois de pessoas também pudessem processar dados. Veja, nos anos 60, se a gente parar para pensar, era inconcebível imaginar que cada pessoa tinha o seu próprio computador, né? Hoje a gente nem pensa mais nisso, até porque a gente tem dezenas de computadores em nossas casas. E essa questão de processamento de dados, do barateamento do processamento,
permitiu um crescimento do processamento em escala. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Talvez você já tenha ouvido em parte esse exemplo, mas é bem interessante, tá? Bom, o famoso evento onde se compara o computador do Apollo 11, né? Aquele computador que levou o homem pela primeira vez à Lua, tá? Em comparação à capacidade de processamento de dados desse computador com esse celular, né? Já tem um celular. Você já deve ter ouvido esse exemplo, que esse celular que você tem aí no seu bolso, né? Tem uma capacidade de processamento muito maior que do computador do Apollo 11. O que talvez você não saiba, e que hoje, seu adaptador de celular, né? O seu celular, aquele que você coloca no seu bolso aí, ele sozinho já tem uma capacidade maior daquele computador do Apollo 11. E isso demonstra para a gente claramente o crescimento muito exponencial de dados. E é o suficiente para a gente parar e pensar que nós precisamos ter uma estratégia de gestão de dados para os nossos negócios, né? Definitivamente. Bem, chegamos finalmente à quarta revolução industrial. Se você estava vivendo no seu negócio ou na sua empresa um momento turbulento, onde as mudanças estão acontecendo de uma maneira intensa, isso é porque estamos em meio a uma revolução industrial. Nós estamos fazendo história hoje, né? E estamos passando pelas mesmas mudanças que as pessoas enfrentaram e que a sociedade enfrentou na primeira, na segunda e na terceira revolução. Essa revolução industrial se caracteriza pela conjunção de algumas tecnologias. Primeiro, que a gente já conhece, a internet móvel, né? Que faz que todos estejam conectados a todo momento, né? Segundo, a internet das coisas, a famosa IoT, que permite que não só os computadores ou devices digitais, produtos digitais, estejam plugados em nuvens, nas nuvens, né, melhor dizendo, mas que qualquer máquina possa também estar integrada gerando dados e consumindo dados, né? O crescimento exponencial da capacidade dos robôs alimentados pelo Deep Learning, né? Ele cada vez mais vai aprendendo sozinho. Alimentado pela inteligência artificial, isso vem transformando os negócios. E tudo isso integrada através de redes de sistema conectados, chamado cloud, nuvem, que possibilita uma transformação completa de qualquer tipo de negócio pela tecnologia, pela gestão de dados, né? E aí tem uma coisa que preciso chamar atenção, né? Quando a gente vê as outras revoluções industriais, elas primeiro acontecem dentro de fábricas, né? Ou aquilo que poderia ser chamado de fábrica da indústria. E gradativamente vai alterando a sociedade, vai moldando a sociedade, tá? Mas dessa vez está acontecendo de forma simultânea, que ao mesmo tempo que a indústria está transformando seus processos produtivos, adotando tecnologia inovadora, ao mesmo tempo a sociedade também está se transformando, na medida que cada um de nós hoje tem um smartphone. Tenho certeza que cada um de nós tem um smartphone no bolso agora. Um computador poderoso conectado 100% à internet. E o fato de termos esse computador em mãos, o fato de nós usarmos ele, praticamente a maior parte do nosso dia estamos conectados com o mundo, se relacionando com o mundo de uma forma digital, através de um device digital, que transforma também o comportamento de consumo e o comportamento da sociedade. Ou seja, a informação é maior e mais rápida que as outras revoluções industriais. O resultado disso é que os dados estão abundantes, porque cada um de nós está gerando dados a todo tempo. Então, se os dados são abundantes, onipresentes, são atualizados e muito mais valiosos que no passado, né? Certo? E deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, não importa para onde você olhar, você vai perceber que os dados são fundamentais, né? Pense nas grandes empresas. A maioria das empresas do mundo, Amazon, Apple,
Microsoft, Google, todas elas, mesmo que atuem em segmentos diferentes, são empresas baseadas absolutamente em estratégias de dados, né? Processam dados, montam suas estratégias a partir dos dados, criam valor, criam inovações, revoluções dos seus produtos e serviços através do uso de dados. Então, para começar aqui, as maiores empresas do mundo, todas elas são empresas alavancadas pela estratégia de dados. Se nós falarmos hoje, por exemplo, do consumidor, que estava citando agora, que está 100% do seu tempo plugado através de um telefone, do smartphone. Esse consumidor, na medida que ele vai manipulando sites da internet, seu celular, as redes sociais, ele está deixando pegada digital. E essa pegada que indica o seu comportamento, o seu valor, suas preferências, e isso possibilita que empresas, através de tecnologia como Big Data, como empresas de inteligência artificial e até usando o tradicional CRM que a gente tem hoje nas empresas, identifique site e criem valores novos para a jornada do consumidor e com isso, ao criar valores novos, criam preferências por suas máquinas ou pelos seus propósitos oferecidos ao mercado. Ou seja, também para o consumidor, a gestão de dados é fundamental se você quer criar uma marca poderosa e ampliar os seus negócios, né? Quando a gente fala no varejo, é a mesma coisa. Hoje o varejo 4.0 é absolutamente digitalizado, ou seja, toda a jornada do consumidor pode ser mapeada, pode ser processada e pode tirar informações relevantes desses dados. Eu vou compartilhar com vocês um case de um grande varejista, né? Perdão, acho que voltei aqui. Um case de um grande varejista, tá? Esse case é de um professor de marketing aqui do Brasil. Ele se chama Sérgio Ramos, tá? Que também tem empresa e presta serviços para esse grande varejista que atua na área de construção, tá? Esse varejo identificou através do seu Big Data, né? E começou a fazer uma análise profunda utilizando inteligência artificial. Identificou que em tempos de compra, para cada categoria de produto, para te dar um exemplo, imagina que um consumidor está fazendo uma reforma no banheiro da sua casa, né? Aí em Angola talvez chama casa de banho. E a reforma da casa de banho, né, tem uma lógica, tem uma sequência. Primeiro você compra o piso, depois a cerâmica, depois os metais, e utilizando o Big Data e inteligência artificial, esse varejo identificou em tempos médios de compra nessa categoria, né, identificou tempos médios de compra nessa categoria, e com isso conseguiu o momento certo em ofertar entrar em comunicação com esse consumidor. Ou seja, ele sabia que o consumidor estava prestes a comprar um produto de determinada categoria e começou a endereçar os seus esforços de marketing, seu e-mail marketing, suas mensagens de maneira customizada a esse consumidor, né? Resultado, aumento de 600% do retorno dos esforços de comunicação, obviamente uma redução das despesas de marketing. Mas tem outra coisa, né? Que é difícil de medir, mas tem grande valor, que é aquela sensação, aquela percepção que o consumidor tem que aquela marca ofereceu uma solução para ele justamente quando ele precisava. E isso cria um maior índice de satisfação e lealdade à marca, tá? Bom, se a gente falar da indústria, já é outro mundo, né? Porque a indústria está totalmente já transformada. E esse movimento começou em 2013 e basicamente vai adotando tecnologia para melhorar a produtividade dos negócios, né? A ideia é que você tenha uma proliferação de dispositivos digitais inteligentes, interconectados,
seja na sua cadeia de produção, seja na sua cadeia de logística e, se possível, integrando, né? A possibilidade de criar sistemas físicos cibernéticos. Na verdade, se cria fábricas virtuais, que representa exatamente o que está acontecendo na fábrica real. E você pode fazer simulações, criar modelos de negócios, né, modelos operacionais, e gerenciar essa fábrica, inclusive, à distância, né? Ou seja, uma série de informações uma série de informações e uma comunicação direta entre sistemas, máquinas, produtos e pessoas que permite uma gestão muito mais produtiva, muito mais segura, né? E muito mais preditiva, né? Como eu vou estar comentando agora na sequência, né? Essa coisa de gestão de dados permite caminhar a uma gestão baseada em relatórios, né? Que te conta muito bem o que aconteceu no passado. Mas a partir do momento que você tem os seus dados organizados e uma tecnologia de pessoas competentes que conseguem interpretar esses dados, você consegue migrar esse relatório que mostra o passado e começa a modelar e simular e você começa a ter previsões sobre o que pode acontecer, a predição, né? Que é antecipar inclusivamente o que com estatística, qual a possibilidade de algum evento acontecer na sua linha de produção. E aí você prepara para isso e até gerar prescrições que façam que você tenha uma maior produtividade e uma maior assertividade da gestão da sua produção, né? Com isso, falamos de alguns pilares tecnológicos dessa revolução 4.0, né? No slide anterior, Big Data, internet das coisas, internet móvel, inteligência artificial, computação em nuvem, tecnologia, tecnologia, tecnologia e sempre tecnologia, né? E aí talvez você pudesse me perguntar, então essa gestão de dados é só uma questão de tecnologia? O que eu preciso fazer na verdade, é organizar minha tecnologia e a minha empresa vai estar na era dos dados. Na verdade, a resposta é não. Não, na verdade, não é isso. É um pouco mais complicado do que isso, né? Se nós começarmos falando da frase dados, o novo petróleo, mas essa frase tem uma continuidade, né? Que foi criada em 2016. A continuidade é dados são o novo petróleo, mas como petróleo, dados não pode ser usado e não pode ser se não forem refinados, né? Gente, se você reparar, o petróleo ele não serve praticamente para nada, né? O avião não anda com petróleo, o carro não anda com petróleo, o caminhão não anda com petróleo. Ele precisa ser refinado, precisa ser transformado em gasolina, em óleo diesel, em querosene, para que ele seja útil. Da mesma forma, é os dados. Sim, você precisa ter os dados, mas você precisa ter um processo, você precisa ter competência para refinar esses dados e extrair riquezas desses dados, né? Como que se faz isso? Quais são as grandes etapas para fazer isso? Primeiro, olhe para a sua tecnologia interna e verifique se ela é capaz de organizar um banco de dados com qualidade. E não é só tecnologia, é tecnologia e processos, né? Você vai precisar captar esses dados e você vai precisar tratar esses dados, né? Segundo, comece a pensar se você tem a competência necessária para gerenciar a sua empresa e gerenciar o seu banco de dados. Quando a gente fala de competência, falamos de pessoas, habilidades, não só técnicas, mas chamados de soft skills, né? Que é a capacidade de tomar decisão baseada nos dados. Bem, tem competência básica necessária, tem a tecnologia, começar a organizar esse banco de dados, né? Captação do banco de dados, depois vem o tratamento, análise desse conteúdo, mineração, data mining, integração desses dados. Bem, aí você pode falar, ok, integrei os dados, data mining, tecnologia, ótimo. Aí falta uma coisa que é fundamental e tem muito a ver com a cultura,
que é o seguinte: tomar decisão baseada em dados, essa é que, se você precisa pensar que nós temos uma resistência em geral para fazer isso, né? Por isso que tem que trabalhar a cultura, né? A gente tem vários exemplos que eu vou citar mais para frente, mas praticamente, mesmo com dados na nossa frente, se a gente não tiver cultura, a gente, com informações do passado que a gente costuma ter, a gente não toma decisões, tá? E olha aqui só, enquanto pessoas que nós estamos acostumados a tomar decisões baseadas em dados, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Você sai de casa e vai para o seu escritório. Você sabe o caminho corretamente, você sempre fez isso, né? Você liga o seu aplicativo, por exemplo, o Waze, aqui no Brasil tem um Waze, eu não sei aí em Angola se é o Google Maps ou outro aplicativo. Ele é totalmente conectado à internet, né, online, e ele recomenda que você mude o caminho. Você vai mudar, mesmo sabendo o caminho que você faz todo dia, né? Você vai mudar. Por que você vai? Porque você vai entender que aqueles são os dados atuais, estão online, estão projetando, estão prevendo a melhor solução. Como pessoa física, estamos já adaptando essas soluções, porém, somos muitos mais resistentes quando estamos falando em nossos trabalhos. E eu também sou assim, você assim, todo mundo é assim, né? Porque tem muito a tendência de usar a nossa experiência passada. Isso ainda que tem valor, tá? Não significa que não tem, tá? Só que a gente não pode deixar de causar não pode deixar, melhor dizendo, não pode deixar de usar essa oportunidade de usar os dados que estão à nossa disposição para tomada de decisões, com maior rapidez e com maior assertividade. E ainda mais nesse mundo que está com uma dinâmica de negócio muito diferente, né? Então, em resumo, nós estamos falando de tecnologia, mais pessoas, mais cultura. Você organizar sua empresa para dados, vai trabalhar com tecnologia, comece a expor a tecnologia para eles, né? Mas você tem que programar treinamentos e desenvolvimento de competência dessas pessoas e também uma cultura que propicie isso, né? Bom, enfim, quando a gente... o que eu estou querendo dizer, né, para vocês? Que do lado da tecnologia, você tem que validar só a tecnologia atual, né? Verificar se ela está ok, começar a inovar, trazer novas tecnologias, até para criar experiências para os seus colaboradores, que precisam estar expostos à tecnologia 4.0 para entender melhor essa lógica da indústria, né? E depois você precisa organizar, como já falamos, seu banco de dados e reorganizar os seus processos. Do outro lado, do lado de pessoas, como eu disse, precisa expor essa tecnologia, né? Vai ter de mudar esse mindset dessa nova cultura. E isso é fundamental, tá? Bom, porque na era digital a competitividade, né, hoje a gente sabe muito bem, na sua organização, vai depender cada vez mais da capacidade que você tem de tomar decisões baseadas em dados, de fazer que os dados sejam o centro do seu processo de tomada de decisão. Então, repetindo, porque na era digital, a competitividade da sua organização, da sua empresa, vai depender cada vez mais da capacidade que você tem de tomar decisões baseadas em dados, de fazer que os dados sejam o centro do seu processo de tomada de decisões, ok? Nesse momento eu estou caminhando para o final, para não correr, vou abrir a câmera aqui mais para o final, tá? Então aqui a gente tem os pilares da indústria 4.0, eu não vou aprofundar em todos as características, mas basicamente a gente tem decisões descentralizadas, onde a gente pode ter mais, a gente consegue mais manipular as informações e mudar toda a tecnologia na forma que a gente precisa se adequar às necessidades. A gente precisa ter transformação nas informações, né? Uma assistência técnica que possa dar
disso e liberdade para o fabricante. Quando eu falo liberdade para o fabricante, eu posso colocar qualquer tipo de marca, qualquer tipo de linguagem, e a gente tem todos os pilares aqui, tá? E um dado importante, né, que pouca gente sabe, a gente tem muito, como eu falei, o dado está abundante, então toda hora a gente tem dado. A gente sabe que hoje, se a gente está no Instagram ou está em outros aplicativos, o que a gente fala captam nossa voz, e se a gente está falando de determinado produto, ele já começa a bombardear a gente com esses produtos, né? Mas mesmo assim, eu posso falar para você que 10% dos dados, somente 10% dos dados hoje são utilizados. O que eu estou querendo dizer? A gente tem muitos dados, mas a gente não está refinando esses dados para tomar as melhores decisões, tá? Então, são um benefício limitado e a gente precisa melhorar a refinação desses dados para tomar melhores decisões, tá? E aqui, partindo, a gente precisa sair do reativo do reativo para o proativo, do manual para o automático, né? Do local para o móvel e remoto, da análise dividida para análise concentrada e, por fim, limitada para um novo nível de integração, ok? E para isso, a gente fala, fecha o ciclo. Então, a gente está falando já do conectado. Então, a gente vai ter produtos conectados, colhendo essas informações, a gente vai coletar todos esses dados, a gente vai fazer a análise dele, refinar, né? E vai tomar as decisões. Então, aqui é todo o ciclo, né? Conectado, coletando, analisando e refinando, e aqui a gente toma as ações para modelar o seu novo negócio, tomar uma nova direção ou até mesmo criar um novo modelo de negócios, tá? Baseado sempre em dados, tá? Bom, aqui é meu último slide. Aqui seria o mundo Schneider Electric, né? O mundo APC, onde a gente tem um EcoStruxure para IT, onde a gente tem 3 camadas, tá? Então, aqui o dado, ele está fechando aqui todo esse contexto de EcoStruxure. O que significa o EcoStruxure? Significa eu ter produtos conectáveis, mesmo não sendo um no-break, um UPS, pode ser um disjuntor, pode ser um painel, pode ser um sensor. Então, aqui eu coleto todos os dados. Aqui a gente tem a camada de borda, né? Que tem todo o controle. E aqui a gente faz a refinação e aqui a gente consegue tomar todas as ações baseadas em dados. E sempre pensando nos segmentos, né? De telecomunicações, operação de petróleo e gás, segmento para indústria, para transporte, manufatura e serviços, né? Circuito fechado de televisão, remotas, ATM e assim por diante, tá? Então, pessoas, eu encerro aqui minha parte de falar sobre dados, né? A gente vai abrir agora para perguntas e respostas, para ver se tem algum tipo de dúvida que eu possa sanar para vocês. E é isso. Então, Patrick, é com você. Passa aí, vamos dividir a tela. Deu exatamente 30 minutos aqui meu speech. Na tela está marcando 26, mas na minha tela, no meu celular está marcando 30, deve ter um delay, mas basicamente é uma speech aí. Espero que venham perguntas, espero que eu tenha as respostas, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é uma apresentação voltada exclusivamente para produto, mas dados não é só importante para o seu negócio, para a sua empresa, dados é importante para a sua vida. Então, é isso. Alguma pergunta? Obrigado, Renato. Entretanto, queria só informar que todas as questões podem ser colocadas na barra lateral. Nós vamos ter aqui algum compasso de espera até à primeira. E temos aqui a primeira, Renato, que é com base na quantidade de dados produzidas atualmente, toda ela centrada num único local ou conectada de modo geral num único local, ou seja, Big Data. As informações estando expostas na internet acabam sofrendo alguns perigos. Como poderíamos analisar a integração da tecnologia blockchain para nos ajudar a verdade e a segurança dos nossos dados, mantendo uma produção de dados cada vez mais seguro.
como podemos analisar essa integração? Eu perdi um pouco aí a pergunta, né? Mas o que eu entendi, ele está falando de segurança dos dados, né? Quando está concentrado somente em um lugar, é correto? Hoje, praticamente todas as grandes empresas, e a Schneider, a PC não é diferente disso, a gente tem produtos e soluções e filmers, principalmente, embarcado dentro dos UPS, que é muito voltado a cybersecurity, né? Então, a gente tem total ciência que há um risco, né? Da forma que a gente tem tudo de forma em nuvem, né? Tem um risco. Os nossos produtos, a grande maioria deles já tem cibersegurança em nível 5, que isso protege, a gente não pode falar 100%, porque da mesma forma que as empresas correm para ter proteção de 100%, por outro lado tem os hackers que também correm para ultrapassar a gente, mas a gente sempre busca proteger isso, e a forma de reação de um ataque, ela é muito rápida na Schneider, tá? Então a gente tem atualizações de filme constantemente, sempre melhorando, e a gente não tem histórico registrado de ataques em nuvem que possa comprometer os dados e a empresa em questão, tá? Ok, obrigado. Temos aqui outra questão, Renato, que era, não é bem uma questão, mas um pedido, digamos assim, que era se conseguimos dar mais detalhes sobre o que era uma análise concentrada. Tá, vou te dar um exemplo. Geralmente isso acontece em empresas antigas, né? Então vamos pegar uma empresa de food and beverage, frango, carne e afins, né? Essas empresas, elas estão, 30, 40 anos no mercado. Então, quando elas começaram, não tinha toda essa tecnologia. E conforme vai avançando, ela vai colocando várias marcas, ou até mesmo uma marca só dentro da sua planta, e vai se criando rotinas de concentrar a sua operação em partes. Então, vamos supor que eu tenho uma linha de produção de frango. Então, eu tenho toda essa linha concentrada em um ponto só. Aí se cria uma linha de produção para fazer carne ou pizza. Então, se cria uma ramificação para esses dados. E esses dados, eles são tratados de formas separadas, né? Da mesma forma que eu agrupo ele e concentro eu concentro ele só em uma plataforma, eu vou ter a visão geral da minha planta, do todo o meu processo, e em cima disso eu posso tomar melhores ações. Então, eu posso analisar o consumo de energia, eu posso analisar se eu posso intercalar as produções, eu posso analisar se eu trabalho 24 horas ou trabalho meio período, um total de 24 horas. Eu posso analisar se um sensor que está numa planta ele é aplicável em outra, então eu posso comprar um sensor só. Então, tem diversas possibilidades. E quando a gente concentra em uma só, fica mais fácil de acessar. Se eu tenho um acesso remoto, eu vou somente em um software através do meu celular e minha planta pode estar lá no Reino Unido, pode estar em Londres, e eu posso estar acessando minha planta. Eu não preciso abrir outro aplicativo para acessar outra parte da minha planta. Então, imagina assim, eu tenho uma planta completa e com acesso eu visualizo toda a operação. E quando isso é concentrado, quando não é concentrado, eu vou por partes, tá? E com isso eu tenho também produtos que eu consigo ser mais maleável, né? Eu consigo levar produtos que têm comunicação que ele pode estar em qualquer parte, não é um produto que só conecta ponto a ponto, tá? Espero ter respondido. Ok, obrigado, Renato. Entretanto, enquanto não entra mais nenhuma questão, relembrar que vamos ter aqui uma pequena atividade, uma pequena brincadeira, onde os 3 primeiros classificados vão ter um prémio. Sei que já vi aqui que temos aqui pessoas presentes de vários países, não só em Angola, mas outros países no mundo. Portanto, se for esse o caso das premiações, iremos encontrar uma solução. Entretanto, entrou aqui mais uma questão que é, com base na análise de dados, como podemos nos proteger dos invasores na era 4.0, uma vez que estamos em constante evolução?
Sempre atualizando o firmware. É quando a empresa... Então, a gente pode falar de dois mundos, né? Na parte industrial, toda vez que a empresa do seu portfólio que você comprou disponibilizar um firmware, vai atrás, cria uma rotina, né? Cria uma rotina de processo de atualização. Então, geralmente, as empresas mandam um pop-up, uma mensagem, mas cria uma rotina a cada X tempo ir atrás de novas atualizações, porque as empresas, elas sim estão buscando novos recursos para tentar invadir, né? Para tentar não deixarem invadir, porque hoje dados, quando a gente sabe muito bem quando uma empresa acontece de se roubar os seus dados, roubar seu acesso, ela para totalmente e envolve dinheiro, né? Precisa de dinheiro e é complicado. Na parte pessoal, aí todo mundo tem sempre a atualizar sua senha, nunca fornecer a senha para ninguém, sempre proteger os seus dispositivos, sempre que você tiver fora do seu dispositivo móvel ou do seu computador, sempre bloquear ele, sempre revitalizar, sempre também atualizar o firmware, tá? E na hora de clicar, ler o que está escrito, porque geralmente os invasores na parte pessoal é muito fácil de identificar, sempre tem uma vírgula diferente, uma letrinha diferente. Já na industrial, ela é muito mais assertiva, né? O pessoal coloca muito mais foco, mas a empresa de TI, né, o pessoal de TI tem de dar muito foco na segurança para orientar os seus colaboradores para não cair nessa pegadinha, tá? Podemos avançar? Ok. Vou aqui fazer uma questão com duas. A primeira é o custo a adotar a indústria de dados 4.0 em empresas prematuras é muito alto. Portanto, a questão basicamente é se ainda é dispendioso adotar para esta solução, digamos assim. Eu acho assim, né? Partindo do princípio que quando foi feito, antes de desenvolver a empresa, foi feito todo um estudo, né? De qual segmentação vai atuar, qual que é o objetivo da empresa com 10, 20, 30 anos. O payback, o dinheiro pode ser investido. O meu conselho é invistam, porque fica mais caro mais para frente. Por que é mais caro para frente, né? Porque se a gente pega empresas antigas, é muito difícil trocar os devices, é muito difícil a rotina, se gasta mais dinheiro em infraestrutura. Então, o primeiro ponto que eu falo é, se puderem, invistam de já, tá? Porque pode ser através disso que você pode remodular sua empresa inteira. Sei lá, um exemplo aqui, você vende sapato, tá? E conforme você vai adquirindo os dados, pode ser uma coisa que eu tô falando, mas você pode falar, não é sapato que eu tenho de vender com os dados que eu tenho, é camiseta, vamos vender camiseta. E você pode remodular sua empresa inteira através dos dados. Os dados podem te mostrar um novo horizonte. Então, eu entendo que é mais caro. Quando a gente fala de produto conectado, ele é mais caro que um produto não conectado. Quando a gente fala que a gente vai ter um software para manipular, é mais caro. Mas tudo baseia no budget que a empresa tem, tá? Se puder, invistam, que depois fica mais caro. Não tem uma resposta assim, vai ou não vai. Tudo depende do objetivo da empresa e do tanto que ela tem disponível para investir e qual o retorno que ela espera, né? Obrigado, Renato. Tem aqui uma questão muito interessante, que é como as empresas podem aproveitar o poder do Big Data para obter insights significativos e tomar decisões estratégicas na era 4.0, considerando a necessidade de análise em tempo real e a integração de dados de diferentes fontes. Eu acho que essa pergunta já envolve que, supondo já que a empresa já está nesse mundo, né?
A empresa já está toda ela conectada, já está refinando os seus dados, já tem esses dados e agora falta só tomar a decisão. Então, como a gente está falando de empresa, é a cultura. Aqui só falta a cultura das pessoas, né? A gente tem os dados, como eu falei, né? Pessoa física, eu sou muito mais fácil de tomar dados, tomar decisão. Que nem o exemplo que eu dei lá do Waze, do Google Maps. Numa empresa, as pessoas estão muito enraizadas com a sua experiência, não que isso seja ruim, né? Pessoas de 20, 30 anos de mercado, 5. Trabalharia a cultura, né? Você tem todo o Big Data, está na sua frente, toma a decisão. Então, a cultura, eu investiria na cultura aí para ter sucesso. Nesse caso, baseando que já está tudo integrado. Ok, obrigada. Vamos ler aqui mais uma, por exemplo. Vamos ver aqui esta. Como as técnicas de inteligência artificial e aprendizado da máquina podem ser empregues tanto na defesa contra ataques cibernéticos, quanto na detecção de padrões de comportamento suspeitos que possam indicar uma possível violação de dados? Acho que isso já está acontecendo. Da maior escala sobre a junção do 5G e do IoT. Isso já está acontecendo, isso é bem recente, essa não tem uma resposta assertiva, mas isso já está acontecendo nos últimos 6 meses, tá? Então, a inteligência, ela cresceu muito nos últimos, vamos lá, 1 ano, 6 meses para cá com muita força, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, cresceu agora. Não, já tem muito tempo, mas agora que a inteligência artificial está trabalhando muito forte. E cada vez que passa mais, ela já está adquirindo forma de identificar invasões. Então, a questão é de tempo, tá? Conforme o tempo vai passando, ela vai enraizando, ela vai identificando e vai se protegendo. Então, tudo é questão de tempo. Agora ela está 100%? Não. Mas como está avançando de forma muito rápida no mundo, dos 6 meses para cá, eu acredito que mais 1 aninho aí ela já está não próxima a 100% de proteção, mas a gente nunca pode falar 100% porque sempre a tecnologia avança demais. Mas a tendência é conseguir. Ok, Renato. Tinha aqui outra questão que era... deixa-me só aqui ver onde é que ela anda. Tinha visto aqui outra. Está aqui. Renato, então, como é que achas que a gestão de dados está a ser impactada com as tecnologias, como a computação em nuvem e a internet das coisas? Está impactando na forma ela está mudando, na verdade, ela está moldando a sociedade. Então, tudo que a gente fala hoje está sendo monitorado. E tudo que a gente quer. Então, a sociedade está mudando de forma muito rápida. Então, os nossos filhos hoje, daqui 20 anos, não vai ser igual a gente. Então, esse é um impacto grande. Então, eu posso dar um exemplo que é bem interessante, não saiu da minha cabeça, foi um colega meu aqui do Brasil que me deu, que ele também trabalha com tecnologia, ele tem outra função, ele não é engenheiro, não é marqueteiro, ele está dentro, ele é o cara que desenvolve software, né? Hoje, é possível descobrir se uma mulher está grávida antes dela descobrir que está grávida sem fazer o teste. Então, é surreal isso. A partir do momento que... eu estou misturando aqui um pouco a resposta com a pergunta, tá? Mas me veio à cabeça, não sei se cabe aqui, mas ele deu um exemplo que uma mulher foi no Google e digitou que estava com enjoo, depois foi falar que estava com dor de cabeça, depois foi falar que estava com grávida. Nisso o Google já sabia a idade dela, já sabia que era casada, já sabia N informações e começou a sugerir para ela já fralda, berço. E já começou a induzir ela a fazer um teste. Ela foi e fez um teste e descobriu que estava grávida. Então o Google descobriu antes dela fazer o teste. Então, não sei se eu respondi, mas mais ou menos isso.
Ok, então vamos ver aqui a última antes de avançares então para o nosso jogo. Ok. Ao tomar decisões com base em dados, apesar das vantagens que nos podem proporcionar, surge ainda a seguinte questão: como saber se os dados utilizados para a tomada de decisão são precisos e não são dados imprecisos, incompletos ou desatualizados, que possuem conduzir muitas vezes interpretações erradas ou eventualmente decisões equivocadas? Sim, sim. Ótima pergunta, ótima pergunta. Aí vem a parte da refinação, que eu falei, né? Quando a gente fala refinar, fala tratar esses dados e deixar só os dados que importam. Então, posso dar um exemplo para vocês? Aqui no Brasil tem uma ferramenta que é paga, que a gente consegue analisar todo tipo de importação, tudo que o Brasil importa de qualquer parte do mundo. Então, dentro desses dados vai vir carro, vai vir travesseiro, vai vir bola, vai vir tudo que você possa imaginar. E se eu colocar para analisar esses dados numa empresa que trabalha com, sei lá, no break, o PS, não vai fazer sentido nenhum tomar decisão em cima de importação de bola. Então, o refinar é, primeiro, pegar o que importa para você para depois tomar a decisão. Então, tem de ter esse cuidado. Refinar. Refinar é a palavra. Dados a gente tem. E o segundo ponto, aí é uma coisa, não tem em meios acadêmicos que eu vou falar, é uma percepção minha, tá? Geralmente engenheiro tem um pouco de dificuldade, porque engenheiro sempre quer ter quase 100% de certeza antes de tomar uma decisão, mas mesmo não refinando 100% do seu dado, e que você tenha 60%, 70% de informação correta, tome decisão disso. Tome risco. Tome risco. Pode mudar a vida da sua empresa e para melhor os negócios. Tome risco. 100% é quase impossível de ter. Se você conseguir uns 70% aí de acuracidade das suas informações, você já pode tomar risco e pode tomar decisão. Não espere ter 100%. O seu concorrente já está tomando decisão até com muito menos. Tá? Eu já tomei decisão com 50% de informação correta na minha frente, ou 50% faltando. Então, esse é o conselho que eu dou, não está no mundo acadêmico, mas tomem risco. Mas respondendo, refinar. Refinar é a palavra. Tratar Ok, os dados. vamos aqui à última, ok, que vai estar aqui a oportunidade também de falar um bocadinho aqui sobre as tecnologias da APC, ok? Tá bom, tá bom. Que é, considerando a importância crescente da gestão de dados, gostaríamos de saber como as soluções e produtos da APC estão alinhados com essa temática. Poderia partilhar aqui algumas das melhores soluções da APC para lidar com os desafios e oportunidades associados à gestão de dados? Além disso, estamos interessados em saber mais sobre as tecnologias específicas em que a APC está investindo para impulsionar a inovação e atender às demandas do cenário atual na gestão de dados. Tá. Vamos lá. O portfólio como você tem lá no início, né? Eu cuido da América do Sul, né? Então, apesar de a gente ser uma empresa global, a gente tem produtos que só tem em Angola, só tem no Brasil. Então, talvez se eu citar um produto específico, pode ser que não tenha na sua região. Mas o que eu posso falar os nossos produtos e as nossas ferramentas, elas são totalmente voltadas para dados. Então, quando a gente fala de um produto conectável, quando a gente tem um no-break, eu não sei se na oferta da Angola tem oferta, por exemplo, SMT, tá? Ou um Smart Ultra, tá? Dentro desse UPS vai ter um cartão NCM e esse cartão ele é conectável. A partir do momento que eu coloco dentro de uma aplicação, ele já está captando dados. Quanto está consumindo de energia, quando liga, quando desliga, posso desligar remotamente. Então, ele está colhendo dados. Então, esse é o primeiro ponto. A maioria dos produtos da PC, eles são produtos que eu consigo conectar. Então, se você for passar para o EcoStructure, né, como citei anteriormente, acho que foi
Então, o último, antes das respostas, ali tem toda a questão de conectividade, né? Produtos conectados. Então, eu vou ter smart monofásico, eu vou ter no breaks, UPS trifásicos, eu vou ter rack com PDUs, né? Quando a gente tem as PDUs, a gente tem PDU que eu consigo ser conectável também. Eu vou te dar um exemplo de segurança, voltando para uma das perguntas, né? Vai ter uma PDU que a gente lançou no ano passado, vai ter mais segurança ainda contra ataques e melhoria na questão de monitoramento. Eu vou ter micro data centers conectados, eu vou ter cooling conectados, eu vou ter proof data centers conectados. Aí eu subo para a camada de borda, né? E a gente tem na camada de borda um produto chamado EcoStruxure IT Expert. Então ele faz o monitoramento em tempo real, tá? Ele faz o gerenciamento de incidentes, análise e utilização de ativos. Então, isso daqui eu tenho certeza que vocês têm. Questão do produto é só a questão de nomenclatura, né? Então, não vou citar muito nomenclatura, porque cada país se adapta ao teu. E, por fim, para fechar todo esse ciclo, eu tenho um app analítico e de serviços também, né? Que seria o EcoStruxure IT App, o EcoStruxure IT Advisor e o Asset Advisor. Então, eu tenho todo o portfólio da Schneider, que a gente chama de inovação em qualquer lugar, eu tenho baseado em dados, em coletar, treinar e disponibilizar para você a melhor informação para você tomar a sua decisão. Tá? Ok, obrigado, Renato. De nada. Dizer que há uma ou duas questões que ainda não foram respondidas. Nós vamos avançar para o jogo, mas vamos responder e dentro das plataformas habituais iremos responder a todas e fazer chegar a toda a audiência as respostas. Portanto, Renato, está na altura de fazermos aqui o nosso jogo. Sim. Para ver quem é os nossos campeões de hoje, não é? Espero que tenham gostado desta nossa abordagem sobre como era ou sobre como lidar com a base de dados na era 4.0. Como disse também, iremos responder a todas as questões que eventualmente não foram respondidas dentro desta sessão. Iremos responder e depois nas plataformas com os vossos acessos irão ter acesso a essas mesmas respostas. Dizer também que esta premiação não fica esquecida, portanto, iremos fazê-lo através de um software aleatório e que vamos chegar aos vencedores. Não era a forma que nós gostaríamos de premiar, mas a única coisa que nós podemos dizer é que vai ser sempre de uma forma transparente e aleatória, através das pessoas que estavam presentes nesta sessão, e o software vai editar quem são as pessoas que vão, neste caso, vencer o presente. Está bem? Sendo assim, e queria dar aqui uma palavrinha também ao Renato a jeito de despedida. Entretanto, se ele não vier, fica já aqui a minha despedida, digamos assim. Portanto, agradecer mais uma vez esta presença fantástica. Claramente isto para nós é um orgulho poder ter tanta gente presente neste evento. Não só em Angola, mas também já vi aqui algumas pessoas que estavam fora de Angola. Portanto, o meu obrigado em nome pessoal e em nome da Stalhos e em nome também de toda a team da Tech Talks, muito obrigado pela vossa presença. É algo que nós vamos continuar a fazer, não vamos desistir, é para isso o nosso propósito em estar no mercado é este, portanto não só ajudar os parceiros, mas também como a comunidade em geral a nível de tecnologia. Sabemos bem da responsabilidade empresarial que temos para com o mercado angolano e queremos estar à altura dessa mesma responsabilidade. Em meu nome pessoal também foi um prazer fazer parte destas 4 sessões, ok? O meu agradecimento especial e até breve, está bem? Muito obrigado e até ao próximo mês. Muito obrigado, um bem-aja, um bom regresso a casa em segurança, que é aquilo que nós desejamos, e até à próxima.